Paz do Senhor, irmãs, irmãos. Hoje nós estaremos dando continuidade à edição especial das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, cujo tema da revista são os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A nossa lição hoje é a lição de número 2 e o título é Despertamento Espiritual, um Milagre. Nosso texto áureo: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 11. A verdade prática: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, do capítulo 1, do versículo 1 a 7, e também no livro de Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Então, Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos países de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os habitavam nos arredores lhes confrontaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias: E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém ofendido e as suas portas queimadas a fogo. Os nossos objetivos nessa lição é explicar os despertamentos espirituais, as suas finalidades e que Deus cumpre com as suas promessas. O Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras desta vida, ou seja, coisas passageiras desta vida, e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel. É de um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses tempos difíceis. A introdução, nós vamos ver a origem do despertamento. O despertamento espiritual, ele vem do próprio Deus.
Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. E qual será o novo Daniel que, orientado pela palavra, convocará esta humanidade a orar, disposto a orar, confessar os pecados deste mundo tenebroso e permanecer na brecha, sem desfalecimento, olhando para Jesus até que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne? Onde está esse Daniel? De onde virá? Diz Tonini. Não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento. Foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Como nós vemos lá no livro de Isaías, no capítulo 26, versículo 12. Senhor, Tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós, conforme está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 6. Era o Senhor, segundo ficamos sabendo, que despertou Ciro para assim agir, assim como despertaria também um grupo de exilados para responder. Era o mesmo Senhor que, sem Ciro saber, já o despertara anos antes para começar sua marcha através do mundo, e quem aplanara seu caminho para a vitória com exatamente este alvo em mira, sua realização mais relevante, de modo contrário a todos os cálculos humanos, não era conquistar um império, mas sim edificar a minha cidade e libertar os meus exilados. Assim registrou já Isaías no capítulo 45, o versículo 13. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é o próprio Deus, é Ele mesmo. E qualquer avivamento começa com um homem. Não depende do homem, mas Deus usa um homem, como usou Daniel. No segundo tópico, as finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir, ou seja, pode introduzir, pode colocar a sua vontade no espírito do homem. Quando você enfrentar situações difíceis e sentir-se cercado, em menor número, subjugado ou vencido, lembre-se que o poder de Deus não está limitado aos seus recursos. Ele pode usar qualquer pessoa para executar os seus planos. Somos lembrados de que Deus tem uma participação em todos os eventos da nossa história, da história humana. E é Ele quem impulsiona os homens às boas ações e aos bons pensamentos. E nada de mal pode ocorrer sem a sua providência permissiva, ou seja, sem a sua permissão. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos, ou seja, a vontade de Deus, os desejos de Deus, profetizados cerca de 180 anos antes, que está lá registrado em Isaías, no capítulo 44, versículo 28, que assim diz: Quando dissera a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstrua Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro.
eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, porque o chamei para realizar essa tarefa. Por isso o chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele, conforme está no livro aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 13. E no início do livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, vemos Ciro, rei da Pérsia, fazendo uma proclamação por todo o seu reino, que permitiu aos judeus cativos ali voltar para Jerusalém. Cerca de 200 anos antes, Deus havia profetizado que iria fazer isso, mencionando Ciro como aquele a quem ele iria usar. É interessante notar que Ciro, rei da Pérsia, era um rei gentil, mas Deus quis usá-lo para que fosse um instrumento a favor do seu povo. Deus poderia ter mandado anjos para executar a sua vontade, porém não o fez. Usou um homem estranho de uma nação que dominou o povo hebreu para livrá-lo de sua miséria resultante da desobediência. Embora não fosse um servo de Deus, Ciro foi usado pelo Altíssimo para fazer com que os judeus voltassem à sua pátria, conforme nós encontramos lá na Bíblia de estudo, de aplicação pessoal. Ao mencionar Ciro, mesmo antes de o rei persa nascer, Deus nos mostra que sabe o que acontecerá no futuro. Ele está no controle. Isaías, que profetizou de 740 a 681 a.C., aproximadamente, foi capaz de falar a respeito de Ciro, chamando-o pelo nome quase 150 anos antes de seu reinado, que compreende nos anos de 559 a 530 a.C. Alguns historiadores, irmãos, mais recentes, relataram que Ciro, ao ler esta profecia, ficou tão comovido que acabou cumprindo. Isaías previu também a destruição de Jerusalém, que foi no ano de 586 a.C., com uma antecedência de aproximadamente 100 anos, e a reconstrução do templo 200 anos antes que acontecesse. É claro que estas profecias vieram de Deus, o único que conhece o futuro. Ao despertar o espírito de Ciro para ser benevolente para com os vencidos e exilados, Deus fez cumprir-se a tempo a sua promessa feita através de Jeremias. Cerca de 160 anos antes do aparecimento de Ciro, Isaías predissera a respeito de um governante chamado Ciro, que permitiria a volta dos judeus à sua pátria para reedificarem Jerusalém e o templo. Deus é soberano sobre todos os povos e reis. Mesmo os reis pagãos, ele controla a história e dirige os acontecimentos de acordo com seus propósitos. A despeito de qualquer oposição, ou seja, não importa quem se opor, Deus cumprirá as suas promessas e protegerá o seu povo. A história secular dos judeus afirma que, ao ler as profecias de Isaías, escritas há 150 anos antes do seu reinado, Ciro ficou tão perplexo ao ver seu próprio nome ali escrito que quis cumprir aquela profecia. A
a história secular dos judeus afirma que, ao ler as profecias de Isaías, escritas há 150 anos antes do seu reinado, Ciro ficou tão perplexo ao ver o seu próprio nome ali escrito que quis cumprir aquela profecia, mandando de volta à Palestina um grupo de remanescentes exilados. Não sabemos com certeza se Ciro leu ou não tal profecia, mas sabemos muito bem que a sua ação foi divinamente inspirada, pois a Bíblia declara que Deus despertou o espírito do rei. Deus estava agindo por intermédio desse poderoso rei do mundo antigo. Ele falou com Ciro mediante a sua palavra, conforme está registrado em Esdras, no capítulo 1 ao versículo 6. E moveu-o em seu íntimo. Por intermédio de Ciro, o Senhor estava cumprindo a sua vontade de libertar graciosamente o seu povo do cativeiro. A afirmação de que despertou o Senhor o espírito de Ciro nos lembra simultaneamente de duas famosas passagens, que está lá em Isaías 44, versículo 28, e capítulo 45, dos versículos 1 a 4 e o 13, onde ele é mencionado e até mesmo referido como o ungido do Senhor. Ali estava predito, ou seja, ali estava escrito que ele libertaria os cativos e que construiria o templo em Jerusalém. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, para proclamar um pregão, autorizando os judeus a retomar a Judá e reconstruir o templo em Jerusalém. Além disso, ordenou aos países vizinhos que contribuíssem generosamente com o remanescente que retornava a Israel. Muitos anos antes de nascer, Ciro fora proclamado e separado por Deus para cumprir esse importante propósito. Glória a Deus! Esse registro está no livro de Isaías, como já diz, capítulo 44, versículo 28 e no capítulo 45, versículo 13. Logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito, uma ordem judicial, uma ordem de autoridade superior ou judicial que se divulga através de anúncios ditos editais, Por isso que se fala edito, e são afixados em local público, como meio de comunicação daquela época, para atingir a todos os moradores. Então, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor. Quando Deus está à frente, tudo é providenciado. Não só o dinheiro para a reconstrução do Templo de Jerusalém, mas também as despesas da viagem e todas as demais necessidades Deus supriu por intermédio de Ciro. Como está em Esdras, no capítulo 1, do versículo 4 e 6. No primeiro ano do reinado de Ciro, Deus tocou em seu coração e permitiu que um grupo de judeus fosse a Jerusalém para reconstruir o templo. Ciro não era judeu, mas Deus operou através dele para fazer com que os judeus exilados retornassem à sua terra natal. Ciro lhes deu permissão para retornar, deu-lhes proteção, dinheiro e os utensílios do templo tomados por Nabucodonosor. Em 1539 a.C., Ciro decretou que os judeus exilados podiam retornar a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Mais de 100 anos antes de Ciro emitir este decreto, Isaías profetizou que este rei daria essa ordem, como nós encontramos no capítulo 44 e 45 de Isaías. Ciro, o primeiro rei do Império Persa, invadiu a Babilônia em 538 anos antes de Cristo, e um dos seus primeiros atos oficiais foi o de autorizar o retorno dos judeus
exilados à Palestina. Ou seja, um dos primeiros decretos que ele editou, que ele assinou, era para que os exilados, os judeus exilados, retornassem à Palestina para a reconstrução do templo em Jerusalém. Os resultados da proclamação de Ciro e dos seus atos subsequentes tiveram a finalidade específica de tornar a realidade o plano de Deus a respeito do retorno do seu povo a Jerusalém e, consequentemente, a restauração do templo de Deus. Um dos primeiros atos, na qualidade de novo rei da Babilônia, foi encorajar os judeus a retornarem à Palestina para a reconstrução da casa de Jeová, que estava arruinada. Esse decreto de Ciro referia-se ao retorno do povo à terra e à reconstrução. Foi um cumprimento das Escrituras Sagradas. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Ou seja, ao retornarem à terra de Israel, vindos da Babilônia, os judeus demonstram sua fé na promessa de Deus de restaurá-los como um povo. Retornaram não apenas à sua terra natal, mas também ao lugar onde seus antepassados haviam prometido seguir a Deus. No outro tópico, a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento, e só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? Livre arbítrio é a faculdade que o homem tem de escolher ou decidir conforme sua própria vontade, sem que haja condicionamento ou qualquer interferência, nessa escolha. Ninguém interfere. Então, fazer a vontade de Deus começa com os nossos desejos, com o nosso livre arbítrio. Você está disposto a ser humilde, a estar aberto às oportunidades oferecidas pelo Senhor e a se mover em sua direção? Peça que Deus lhe dê o desejo de segui-lo mais de perto. Aleluia, glória a Deus. Durante o cativeiro, o povo israelita havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. O período do cativeiro foi uma época necessária para a purificação espiritual do povo judeu. Nunca mais a nação judaica iria recair na idolatria. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, espiritualmente doente, dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Conforme a gente lê lá no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 1, do versículo 2 ao 6, que diz assim: Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor, os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece o meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo, estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras e nem óleo para dar alívio. Então, irmãos, o cativeiro da Babilônia curou os judeus da idolatria, pois até aquele tempo, apesar de todas as advertências feitas pelos profetas, o povo continuava adorando os ídolos dos povos ao redor.
Desde o cativeiro até os dias atuais, quase 2.500 anos, os judeus nunca mais caíram nesse pecado, pecado da idolatria. O cativeiro curou a idolatria dos judeus e deu-lhes desejo de conhecer a palavra e obedecer a ela. Então, para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. Nosso Deus manifesta a sua misericórdia a cada geração. Ele compassivamente restaura o seu povo. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Não importa quão difícil seja o nosso cativeiro, nunca estamos longe do seu amor e da sua misericórdia. O Senhor nos restaura quando nós nos voltamos a Ele ou para Ele. Nos dois polos, entre a graça e o pecado, o Espírito Santo é sempre intolerante, ou seja, não aceita, o pecado. O exemplo é o Saulo, a mulher samaritana e Zaqueu. Eles sofreram uma transformação. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más, nada fica encoberto. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 13, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. A nossa condição anterior em Adão é vividamente descrita em termos de sono, de morte e de trevas. Cristo liberta-nos de tudo isto. A conversão não é nada menos do que despertarmos do sono, ressuscitarmos entre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Assim diz lá em 1 João, capítulo 1, no versículo 7. O Espírito Santo aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Também 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje. Em Atos, capítulo 13, do versículo 38 e o 39, ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca das coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Esse texto, irmãos, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Amém? No tópico de número 3, Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas.
Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente, ou seja, exatamente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Todos eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão, até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Jeremias capítulo 27 e 22. Os 70 anos de cativeiro se passaram e Deus concedeu a Zorobabel a oportunidade de conduzir o primeiro grupo de cativos para casa. O cumprimento dos planos de Deus pode até mesmo trazer alguma dificuldade, mas o seu desejo sempre é para o nosso bem. E por intermédio de seus fiéis profetas, Deus disse que o povo de Judá seria levado ao cativeiro por causa dos pecados que cometeram, mas ele também predisse que retornariam a Jerusalém e reconstruiriam a cidade, o templo e a nação. Há cerca de 2 anos antes, depois da derrota do Império Babilônico pelo Império Persa, no ano 539 a.C., começou o retorno dos judeus à sua pátria. Então, em 538 anos antes de Cristo, Ciro expediu um decreto, uma lei, autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém e reedificarem a sua cidade e o seu templo, e determinou de tal maneira que os eventos do nascimento e da vida de Ciro, que os planos e os propósitos divinos cumpriram-se ao pé da letra, ou seja, de acordo com o que estava registrado nas Escrituras. E o rei da Pérsia, o Ciro, decretou que os judeus exilados podiam retornar sob a liderança de Zorobabel. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Quando se completarem os 70 anos, conforme está lá no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia, a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu disser. Ele disser, reconstruam Jerusalém, e ordenará, restaurem o templo, conforme já li em Isaías, capítulo 44, versículo 28. Afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Está lá em Jeremias, capítulo 51, versículo 11, ou seja, foi permissão de Deus. Jeremias profetiza que Deus retribuirá a Babilônia por seus atos cruéis e pecaminosos. Babilônia foi vencida pelos medos e persas, sob o comando de Ciro, no ano de 539 a.C., conforme está registrado no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 5, versículo 30 e 31. Nesse mesmo ano, 539, Ciro, rei da Pérsia, derrotou o Império Babilônico e, diferente dos governantes anteriores, permitiu que os cativos retornassem às respectivas terras natais e vivessem de acordo com as próprias tradições culturais e religiosas. Deus cumpriu suas promessas feitas a Israel, por intermédio de Jeremias, de que o cativeiro duraria apenas 70 anos. E no fim desse período, ele levantou Ciro, o persa, para denotar os babilônios que tinham escravizado os israelitas. A mensagem para a época de Esdras, assim como para a nossa, é que o Deus de Israel é fiel às suas promessas. Ele restaurará por completo o seu povo quando este se voltar a ele. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção do seu povo, ao seu povo.
O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos, capítulo 2, no versículo 38. O que aconteceu no Pentecoste acontece mais tarde exatamente da mesma forma, quando Pedro estava pregando a Cornélio na sua casa. O Espírito Santo caiu sobre eles, como tinha caído sobre aquelas pessoas no cenáculo, ali em Jerusalém. E é claro, isso é exatamente o que acontece a cada avivamento, em cada despertamento. Os dons espirituais fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé na cura do corpo. Lemos em Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Conforme está no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 17 e 18. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Não há dúvida de que hoje precisamos novamente nos pôr de joelhos, escalar a colina do Calvário, assim em oração, e contemplar a cruz com atitude de humildade e adoração. Primeiro a igreja terá que se arrepender, depois o mundo se quebrantará. Primeiro a igreja terá que chorar, depois os altares ficarão cheios de pregadores arrependidos. Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas que continue aceso hoje, como foi naquele dia de Pentecostes. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto foi restabelecido em Jerusalém, exatamente aquele que a lei de Deus determinava, lá em Neemias, no capítulo 12, do versículo 44 e 47. Naquele dia foram nomeados homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora das cidades as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas.
pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas com o seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. E os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão, conforme está lá no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 44 e 47, como eu já havia dito. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer outra mistura de doutrina da Babilônia. O despertamento dado pelo Espírito Santo fez com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito na Sagrada Escritura, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Estou decidido a cumprir teus estatutos para sempre, até o fim. Encontramos a leitura de Salmos no capítulo 119, versículo 112. Esta atitude é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Salmo 119, versículo 63. Concluindo, irmãos, eu quero também fazer menção do que é necessário para vivermos um grande despertamento espiritual. Então, primeiro, é necessário nos voltarmos às Sagradas Escrituras e esposar todos os seus princípios, deixando para trás as nossas conveniências, as nossas comodidades. A vontade de Deus é que interessa. Segundo, é necessário buscar com redobrado favor a presença de Cristo. A base do avivamento é a oração. Sem ela, não há avivamento, não há despertamento. Terceiro, não podemos perder o nosso primeiro amor. A força do nosso amor precisa corresponder com o início da nossa fé. O que leva ao despertamento? O despertamento leva os crentes a desejarem ser mais fiéis à palavra de Deus. Ainda, um despertamento genuíno, um despertamento autêntico, só ocorrerá com o estudo e a prática da palavra do Senhor nosso Deus. Avivamento ou despertamento sem doutrina bíblica é apenas movimento passageiro, onde não há frutos. Amém? Vamos orar. Bendito soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por essa aula maravilhosa. Pai, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos instruir, Pai, a sempre sermos obedientes à sua palavra, tementes às suas ordenanças, meu Pai. Nos ajuda, Deus, a crermos, Senhor, que precisamos de um despertamento, que precisamos orar, que precisamos estar cheios da sua presença, cheios do seu Espírito, Pai, para que possamos vencer nesse tempo de crise. Guarda, Deus, a sua palavra nos nossos corações, guarda esse ensino, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos colocar em prática a cada dia
dia, Deus. Continua abençoando e guardando o seu povo, os seus filhos, Pai. Ajuda o Senhor a orar, a perseverar, Senhor, sempre, Deus, na sua palavra, orando, buscando a Ti, a sua presença, Pai. No nome de Jesus, assim te agradeço, Deus, e também por essa rica oportunidade, no nome santo de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos os meus irmãos.